Graça e paz, que a paz de Jesus invada todos os corações aqui presentes, que vão ouvir essa palavra e vão receber de Deus uma mensagem. E a mensagem é essa: prepara-te para encontrar com seu Deus. A mensagem é: esteja alerta, porque breve Jesus voltará para levar a sua igreja. Senhor, aqui nós vamos ler o capítulo, um trecho, do capítulo das 10 virgens, Mateus 25, do 6 aos 10. Na verdade, é muito mais, tem mais versículos sobre isso, mas eu peguei assim a parte mais principal para a gente meditar nela. E diz assim: mas, à meia-noite ouviu-se um grito do noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas as virgens e preparavam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas a prudente respondeu: não, para que não falte para nós e para vós outras. Ide antes e comprai, vai e venda, a venda e comprai-o. Saindo para comprar, chegou o noivo que estava apercebido, e entraram ele para as bodas, e a porta se fechou. A Bíblia fala de 10 virgens, 5 são consideradas nécias e 5 prudentes. Estavam esperando o mesmo noivo. Essa simboliza você e eu que esperamos o arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que ao tocar a 7ª trombeta, nós seremos arrebatados a encontrar Jesus nos ares. Aí fala das bodas do Cordeiro, do casamento da noiva com o Cordeiro, de Jesus com o Cordeiro. Então aqui fala de 2 tipos de pessoas que estão esperando o mesmo Messias, o mesmo noivo, o mesmo Senhor. E fala de 2 tipos, que um realmente alcançará o arrebatamento e outra não conseguirá ser arrebatada. Mas o que acontece com as nécias? Falta o óleo. Falta o óleo na vasilha. Aleluia. O óleo, o Espírito Santo na sua vida tem faltado? Será como é que está o Espírito Santo, o óleo, o poder, a unção do seu Espírito sobre? O óleo é unção, o óleo é poder, o óleo é o poder do Espírito, é a presença do Espírito em nossa vida. E as 5 eram guiados pelo seu intelecto, não eram guiados pelo Espírito Santo. Autossuficientes, achavam que podiam tudo, que decidiam, sem consultar, sem estar na dependência do Espírito. Lá em Romanos 8 fala que todo aquele que é guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Olha só, você tem que ser guiado pelo Espírito. Então, às vezes a pessoa está na igreja, mas está guiado, às vezes está distraído com as coisas desse mundo. Eu não estou falando de pecado, está em pecado. Não está em pecado, mas está distraído. Não tem aquela intimidade com Deus, não tem aquele momento com Deus. Veja lá no Velho Testamento. No Velho Testamento tem lá: Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque é o tipo da igreja arrebatada. E ali é a chave do que você precisa fazer para ser arrebatado. O que ele precisou fazer? Ele precisou andar com Deus. Andar com Deus.
é viver numa vida diária com Deus, né? É viver nas práticas espirituais da palavra de Deus. O que Jesus ensina? Feche a porta do seu quarto, tenha o seu particular com Deus. Medite na palavra de dia e de noite. A Bíblia lá em Salmos, capítulo 1, Salmos 1, diz assim: bem-aventurado o varão que nela medita dia e noite. E ali tem as bênçãos daquele que faz isso, as promessas que Deus estabelece ali. Mas quanto tempo se passa na meditação da palavra, na oração, na busca do poder do Espírito Santo, andar com Deus. Lá em Gálatas 5:25 diz que se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, né? Vivemos no Espírito. O que é andar no Espírito? É andar nas práticas, no jejum, na oração, na meditação da palavra, naquele momento que você prioriza Deus na tua vida, né? A gente muitas vezes priorizamos casa, priorizamos família, priorizamos... Não tem nada de errado você cuidar da sua família, é até bíblico que a gente faça isso. Mas a prioridade é o reino de Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A oração, o momento de oração, o momento de reflexão da palavra. Às vezes nós perdemos horas e horas e horas e horas na internet, na televisão, em tanta coisa que não edifica, que não ajuda, que não acrescenta. E esquecemos de abastecer as nossas vasilhas com o óleo santo do Espírito. De andar com Deus. Eu acho que Enoque era um homem apaixonado por Deus, né? Ele vivia a sua vida diária com Deus. A Bíblia não fala muitas coisas sobre eles, mas o pouco que fala revela muito. O pouco que fala dele revela muito. Que era um homem que vivia com Deus, ele era um homem apaixonado, né? Um homem de oração, um homem de reflexão, de meditação na palavra, que orava no entendimento, orava no Espírito, tinha seus momentos com Deus. Agora, se você ora só quando vai para a igreja, lê a Bíblia só quando o pastor manda, vamos abrir no versículo, você tem o azeite? Tem. O gasto. Você tem para o gasto. Não tem para um sobrenatural. Não tem para um arrebatamento, mas tem para o gasto, né? Tem para o gasto. Você está preocupado com tanta coisa nesse mundo aí? Você tem para o gasto. A gente não tem que ter para o gasto, a gente tem que ter para sentir. A Bíblia fala que há duas noivas, que essas duas características de pessoas são salvas, essas duas são salvas. A que fica é salva, a que vai é salva, mas há um nível de salvação. Há alguém que diz assim, quando Jesus voltar, a porta da graça vai fechar. A porta da graça não fecha. Eu quero dizer, irmãos, que graça não perde a validade. Graça, você encontra graça no Velho Testamento, você encontra a graça no Novo e no arrebatamento e no milênio sempre vai ter graça. Acontece que em Cristo foi revelado ao mundo a graça de Deus, aí de uma forma poderosa, do amor, da graça, do favor de Deus em nós. Aí foi feita uma grande revelação, mas a graça sempre existiu, e a graça não tem como fala, data de validade. Você acha que no Velho Testamento Deus não usava graça, não era um Deus de amor? Era um Deus de amor, mas tinha que agir de uma forma talvez diferenciada, porque o nível de conhecimento daquele povo era pouco, mas em Cristo tudo foi revelado, né? Então a graça continua. Vai ser salvo sim, mas é um nível diferente de salvação. Veja bem, aqueles que são arrebatados, eles têm um nível
elevado de salvação. Eles vão reinar com Jesus, com o Rei Jesus. Eles vão reinar. Eles não vão estar só no reino, eles vão participar do reino, né? Eles não vão ser só salvos, eles vão ser... vão sentar no trono com Jesus, vão reinar junto. É um nível de salvação superior àqueles que vai ficar. Porque aqueles que ficam, eles podem ser salvos? Claro, pode ser salvo. Lá na Bíblia, lá em Apocalipse 7, 13 e 14. Quem são esses de grandes vestidos? São esses que vieram da grande tribulação. Não tem então não tem graça na salvação, na tribulação? Vai ter, né? Mas vieram da grande tribulação, só que não são a noiva. São salvos, mas não são a noiva. Porque a noiva, a festa de casamento já teve, a boda do cordeiro já teve, eles não participaram, né? O arrebatamento já teve, eles também não participaram. Eles vão ser salvos, sim, mas é um nível diferente, é um outro nível, né? Tem o nível da noiva, que é o maior nível, que é aquela que vai reinar com Cristo. Tem aqueles que vão participar da salvação, são filhos, talvez tenha alguns galardões que vão receber tudo, mas não vão reinar, porque só vai reinar a noiva. Só o rei, ele precisa de uma rainha, e a rainha é a igreja arrebatada, a igreja de Cristo. A igreja é a rainha, que vai reinar junto com o rei Jesus, né? Então é isso. Agora, nós vamos ver aqui, andar no Espírito é andar no poder de Deus, na manifestação das coisas de Deus, é renunciar. O que é andar no Espírito? É renunciar à nossa vontade para fazer a vontade do Pai. É tirar o eu do seu trono e colocar o Espírito Santo no trono do seu coração. Porque eu. Tá? O Espírito Santo, veja bem, Jesus fala sobre o Espírito Santo, fala quando ele vier, ele vai falar de mim, porque de mim tem recebido. O Espírito Santo não fala dele, ele fala de Jesus. E quem é cheio do Espírito Santo fala de Jesus. Quem fala do eu, só tem eu. É o eu que está mandando, não é o Espírito Santo. É o eu, é porque eu. Tem mensagem que é egocêntrico, mas eu estou falando da mensagem cristocêntrica. É Cristo no meio, é Cristo que reina, é Cristo que vem buscar a noiva, é Cristo que quer que nós reinamos com Ele, né? Há um nível numa busca diária do poder e da graça de Deus. Quem é a noiva do Cordeiro não depende de um pastor para orar, ele sabe orar, ele sabe buscar, ele não depende de terceiro, de quarto. Lógico, eu vou pedir oração para o pastor, pode pedir, eu também peço, eu também preciso das orações dos irmãos, mas eu quero dizer o seguinte, tem pessoas que não sabem orar, só dependem dos outros, né? O irmão, 6 horas, 6 horas para mim, 6 horas para mim, tudo bem, hoje a gente ora, mas ele tem que orar, ele tem que buscar, porque ele é a noiva do Cordeiro, tem que encher do Espírito, tem que encher do óleo, tem que ter poder na tua vida. Não sei se você está satisfeito com a tua vida, mas tem que ter poder na tua vida. Tem que ter poder, unção, né? Você tem que ser uma bênção, né? Aqui há 2 níveis. E tem o nível dos que vão reinar, tem os níveis dos que vão receber galardões e bênçãos também, e tem o nível do servo, aquele que nunca fez nada para o Senhor, que nunca se interessou por nada, ele vai ser servo lá, né? Mas vai ser salvo. É salvo em Cristo. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele não despreza ninguém que vem a Ele. Eu quero dizer que quem vai a Cristo, Deus não despreza. Mas tem aqueles que estão com engano, com mentira, né? Que a Bíblia fala assim, que naquele dia muitos dirão, eu fiz isso em teu nome e tal, mas apartai-me de mim, maldito, sem nem salvos são, né? Deus usou eles porque Ele usa quem se dispõe a ser usado, né? Ele usou até uma mula, pode usar um burro, que não quer nada com Deus, mas faz a obra de Deus e está ganhando alma para Jesus.
e Jesus quer as almas, né? E vai usá-lo porque Deus ama as pessoas, e não vai por causa de uma pessoa que não quer nada com Deus, de perder essas almas. Mas aqui a preocupação de Deus maior, eu creio que é que nós andemos com Ele. Esse é o maior desejo de Deus, é que assim como Enoque andou com Deus, nós andamos com Deus, andemos com Deus. E andar com Deus significa ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo, é buscar a presença de Deus, é buscar o Espírito Santo, o encher do Espírito Santo em sua vida. É a prática, é diária, irmão, não é quando eu vou na igreja, é a oração, é jejum, é leitura, é meditação da palavra, né? Antigamente, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e tem se esfriado. Antigamente, muitas vezes, quando eu era criança, eu ia nas igrejas, no culto de oração era cheio, né? É cheio de gente. E era a oração mesmo, era pôr o joelho no chão e clamar. Eu ia numa igreja que eu ouvia assim, eles orar, parecia uma cachoeira, aquele barulhão de gente orando, né? Agora, culto de oração parece piada. Tem 1, 2 lá, e quando tem. E quando não tem 1, 2, às vezes estou lá cantando, lendo a Bíblia, menos orando. E é tempo de buscar. É tempo de jejuar, é tempo de orar, porque os dias são difíceis, são maus. Nós estamos vivendo num mundo de muito egoísmo, de muita falsidade, de muita mentira. Então você precisa do Espírito Santo para ter o discernimento de espírito, para ter o discernimento das coisas, é o Espírito Santo que dá. Você precisa do óleo, o óleo do óleo. Então Deus, Ele procura pessoas que queiram andar com Ele, pessoas que sejam guiados através do seu Santo Espírito, que estejam assim comendo da verdade, se alimentando da verdade que é a palavra, se alegrando no Espírito, mesmo nos momentos difíceis, mas se alegrando em Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, mas acima de tudo por aquilo que Ele é. E buscar um nível. A Bíblia diz assim, aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Eu espero que o seu coração esteja no céu, nas coisas de Deus, que se você pode ter um nível maior, por que se contentar com um nível menor? Se o seu tesouro estiver lá, se o seu coração estiver lá, no céu, você vai juntar tesouro lá. Daí você não vai se contentar com pouco se você sabe que pode ter mais. Eu estou falando de salvo, estou falando com gente salva. Não estou nem falando com aqueles que não conhecem Jesus, acho que nem vão entender essa palavra, mas você que é salvo, você entende. E se você não é salvo, se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, ainda é tempo. Ainda é tempo. Tempo de você aceitar. Por isso, todas as vezes eu falo isso, né? Porque é tão importante a salvação, é a coisa mais importante que você pode fazer na vida. Eu fiz uma faculdade e tal, eu fiz um negócio grande, mas a coisa mais importante do universo, do mundo inteiro, é você entregar seu coração a Jesus. É ter um encontro com Deus. É falar, Espírito Santo, vem habitar em mim. Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Pai, eu quero te aceitar, eu quero te honrar, eu quero te respeitar, eu quero te obedecer, eu quero te servir. Não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem coisa maior, é um tesouro. A Bíblia compara o Espírito Santo como um tesouro em vaso de barro. Que nem, eu sou um vaso de barro. Vaso de barro,
Se cair, quebra, tem que consertar de novo. O vaso de barro é frágil. O vaso de barro, às vezes, tem falhas. Mas aquele que está em mim não tem falha, não. Aquele que habita comigo e que dirige a minha vida não tem falha. Aquele não tem. Eu posso seguir firmemente, porque ele é uma luz que ilumina. A palavra de Deus é luz que ilumina. E quando o Espírito Santo dá uma palavra, aleluia, ele cumpre. Quando ele dá uma palavra, ele pode 100% se entregar a essa palavra e confiar, porque Deus é fiel. Quando você está lendo as Escrituras, às vezes Deus, lá no seu íntimo, no seu coração, o Espírito Santo, você está lendo, o Espírito Santo fala ao seu coração. Pega essa palavra e viva por essa palavra. Porque ela é uma semente que o Espírito Santo está pondo na tua vida. E ela produzirá fruto se você tiver, tomar posse dela e acreditar. Você pode tudo se você acreditar. Acredite na voz do Espírito Santo, acredite na palavra de Deus, acredite em Cristo Jesus. E você terá a vida eterna. Enche-se do seu Espírito Santo. Sabe? Eu preciso 100% do Espírito Santo. Eu não preciso 99,9%, eu preciso 100 mesmo, né? Porque sem o Espírito Santo eu não estaria aqui. Sem o Espírito Santo, há anos atrás eu não estaria nem vivo. Há muito tempo eu era para estar debaixo da cova, né? Há muito tempo meu nome já era para estar apagado da memória de muita gente, mas o Senhor, aprove ao Senhor me conceder a chance da vida, a chance de servi-lo e me dá o fôlego da vida e me dá graça. Eu amo o Senhor Jesus por isso. Eu tenho testemunhos maravilhosos do que Deus já fez na minha vida. E eu creio que Ele quer fazer na vida de todos, na vida de muitos. Vale a pena servir a Deus. Eu sei que vale a pena estar com o seu foco firme em Cristo Jesus. Busque a Deus. Hoje o Senhor está para voltar. O Senhor está para voltar em Maranata. Se Ele demorar, eu vou esperar. Se Ele vier agora, eu vou esperar. Seja como for, eu vou esperar. E tem uma coisa. Tem um momento que o coração para também. E quando o coração para, Jesus já veio para você. Se o seu coração parar, o Jesus já veio. Pensa bem nisso. Jesus vem de alguma forma. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, esta é a palavra que eu deixo. E eu oro para que você seja tocado, para que você abra esse coração e deixe Cristo falar na tua vida. Eu vou fazer a minha oração a ti, encerrando essa gravação, mas com um desejo no meu coração ardente de que você não seja só um salvo, mas seja um salvo cheio do Espírito Santo. Um salvo que anda com Deus. Um salvo que não só aceitou Jesus para a salvação, mas que serve, que busca, que faz a diferença aonde for. Pare de falar mal dos outros. Faça a diferença na vida dos outros. Tá? Tem gente que só fala mal dos outros. Não fala. Faça a diferença na vida das pessoas. Né? Ore pelas pessoas. Fale com as pessoas sobre Jesus. Seja diferente. Faça a diferença. Pai Santo, Deus Eterno, eu te amo. Santo Deus, eu quero que o Senhor toque corações nessa noite,
que o Espírito Santo possa agir nas vidas, que o seu nome seja glorificado e pela vitória que tem nos dado. Pai, tu sabes a vitória que o Senhor tem nos dado, Senhor, é grande. Pai, fala com esse povo, fala com essas vidas, em nome de Jesus. E se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, ele possa levantar a sua mão, pedir perdão dos seus pecados, pedir que o seu Espírito Santo o cele, que venha, que o seu nome seja escrito no livro da vida e que ele seja uma bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por esse momento, pelo me dar esse privilégio de falar desse Deus maravilhoso. Deus abençoe.